Muito boa noite, irmãs. É um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu fiquei muito feliz, confesso para vocês, quando eu recebi o convite da presidência da Cidade de Socorro da nossa estaca para poder falar um pouco com vocês essa noite, tá? E eu vou falar um pouco sobre questão de planejamento financeiro, sobre orçamento familiar. Particularmente é um assunto que eu gosto muito, tá? Só para vocês me conhecerem um pouco mais, eu trabalho já no mercado financeiro há uns 10 anos, tá? Eu comecei trabalhando em bancos, e atualmente eu trabalho numa empresa que presta assessoria para a questão de investimento para alguns clientes. Mas o que eu aprendi durante esses 10 anos é que, assim, o orçamento financeiro, um planejamento financeiro, ele não precisa de grande conhecimento, precisa de disciplina e de algumas etapas que são extremamente importantes para a gente colocar em prática em nosso dia a dia, tá? E é um pouco sobre essas etapas que eu gostaria de falar com vocês agora, e também compartilhar um pouco da experiência que eu tenho, daquilo que nós aplicamos dentro de nossa casa. E vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui uma pequena apresentação que eu fiz, só para poder facilitar aqui a nossa conversa, tá? Então, assim, o planejamento financeiro, ele é um processo, tá? Porque, assim, ele é feito de várias etapas, né? E tudo que a gente fala que é de processo, ele exige muita disciplina e muitas das vezes vai exigir também alguns sacrifícios, tá? Primeiro, quando a gente fala de planejamento financeiro ou de um planejamento orçamentário da nossa família, a gente precisa definir para quem é esse planejamento, né? Nós vamos entender se esse planejamento é para uma pessoa ou se é para uma família, tá? Como a gente está falando aqui para mulheres como um geral, nós precisamos falar de orçamentos familiares, tá? E quando a gente se trata de um orçamento familiar, nós temos que deixar muito bem claro todas as pessoas que fazem parte desse processo. Vou dar um exemplo. Aqui dentro de nossa casa, nós temos o nosso planejamento financeiro e nós deixamos muito claro para os nossos filhos quais são esses planejamentos. Eles sabem quais são os nossos objetivos mensais, aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente não pode. Só para vocês terem uma ideia, o nosso filho mais velho, Thomas, a gente, para ajudar ele nessa educação financeira, a gente fez aqui algumas recompensas para ele, né? A gente chama de estrelinha. Então, se ele desenvolve algumas atividades durante o dia, ele ganha uma estrelinha no final do dia. E cada estrelinha dessa vale aí X reais, né? E quando ele quer comprar alguma coisa, seja no mercado, ou na televisão, na internet, a gente fala, você tem estrelinha suficiente para comprar isso? E é interessante que quando ele viu que ele vai gastar algo que foi feito com o próprio suor dele, ele pensa muito bem se realmente aquilo é importante ou se é somente um momento passageiro, tá? Então, assim, a educação financeira, esse planejamento financeiro, é extremamente importante que todas as pessoas envolvidas nesse planejamento, eles estejam cientes de quais são os objetivos, quais são as limitações que nós temos e aquilo que é essencial para as despesas mensais. Depois de você definir quem faz parte desse planejamento, nós temos que definir quais são os nossos objetivos dentro desse planejamento financeiro, tá? E quando a gente fala de objetivos, nós temos que ter bem claro esses objetivos traçados em nossa rotina, tá? Por exemplo, eu preciso saber que em determinados momentos eu vou precisar abrir mão de alguma coisa no curto prazo, pensando que eu posso ter algo melhor mais para frente, tá? Eu preciso entender também que quando eu faço um planejamento financeiro, eu preciso entender que muitas das vezes vai exigir muito sacrifício, tá? Nosso, do nosso filho, dos nossos familiares, mas precisa entender que o sacrifício, ele vai trazer bênção, tá? E dentro de um planejamento financeiro, isso não é diferente. Então, eu preciso entender que em alguns momentos eu vou ter que abrir mão de alguns desejos para colocar em prática esse planejamento financeiro. Depois que eu identifiquei quais são esses meus objetivos, eu preciso saber, dentro desses objetivos, o que realmente é essencial dentro da minha rotina mensal, por exemplo, né? E quando a gente fala de essencial, nós temos que entender muito sobre quando a gente fala de estilo de vida, tá? O estilo de vida desejado, ele não é definido pelo dinheiro que nós temos, mas ele é definido pelas preferências e pelos valores pessoais que nós temos. Tá? Em muitos dos casos, tem pessoas, por exemplo, que preferem ter um estilo de vida muito mais simples, né? Mais enxuto, e muitas vezes essas pessoas têm bastante dinheiro. E de contrapartida também, nós temos pessoas que querem ter um estilo de vida muito extravagante e que eles não têm condições financeiras para isso, tá? E aí é onde eles caem naquele endividamento, tá?
Mas como membros da igreja, nós somos ensinados que nós precisamos ter um estilo de vida muito enxuto, um estilo de vida simples. Eu preciso ter sempre em mente que eu preciso ter para mim e para minha família aquilo que é essencial, tá? Eu não preciso mostrar para as outras pessoas aquilo que eu tenho ou aquilo que eu quero. Eu preciso ter metas, preciso ter objetivos para alcançar aquilo que nós planejamos dentro do nosso orçamento financeiro, tá? Depois que eu conseguir definir aquilo que é essencial, eu preciso ir para uma parte muito importante. Eu preciso ter um levantamento. Eu preciso saber exatamente quais são as minhas dívidas. E quando eu falo de dívidas, eu não posso pensar só naquilo que eu tenho em atraso, tá? Então, por exemplo, se eu tenho prestações no meu cartão de crédito em atraso, se eu tenho algumas prestações de algumas coisas que eu deveria pagar, conta de água, luz, aluguel, enfim. Eu preciso entender que quando eu falo dívidas, eu estou falando de responsabilidades que eu tenho dentro de um determinado mês. Então, por exemplo, eu preciso saber exatamente qual é o custo da minha moradia, quanto que eu gasto de alimentação, eu preciso saber, por exemplo, o que eu gasto de combustível, qual é a parte do meu dinheiro que eu tenho gastado com diversão. E nós precisamos descobrir também quais são as causas dessas dívidas que nós temos. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho o que é muito comum, né, que não é o correto. Eu tenho lá um cartão de crédito e eu nem sempre pago a minha fatura inteira. Então eu preciso entender por que eu não estou pagando a minha fatura. Quais são os gastos que eu tenho nesse meu cartão de crédito, né? E depois, quando eu consigo identificar a causa das minhas dívidas, aí sim eu vou procurar um meio de solucioná-las. Vamos imaginar, se eu tenho uma conta de energia muito alta, eu preciso identificar que isso é um problema. Então eu preciso fazer alguns meios para que eu possa diminuir esses custos com a energia elétrica. Mesma coisa com alimentação, mesma coisa com transporte, mesma coisa com despesas com relação à água. Então, tudo o que eu preciso saber é a origem das minhas dívidas, né? E depois que eu descobrir essa origem, aí sim eu vou conseguir saber como eu devo tratar cada uma delas, tá? E quando você resolver a causa dessas dívidas, aí você começa a entender a importância desse planejamento financeiro, tá? Então, quando eu encontro a causa dessas dívidas, eu posso identificar o que eu posso fazer para diminuir essas dívidas, ou, por exemplo, se eu tenho alguma dívida que é parcelada, o que eu posso fazer para diminuir esses juros, né? Então, eu preciso estabelecer em algumas partes desse planejamento um novo cronograma, tá? De gastos e um cronograma de pagamento daquilo que eu tenho, tá? Então, pessoal, é importantíssimo fazer o levantamento de todas as suas dívidas. E depois que você consegue fazer o levantamento de todas as suas dívidas, e você conseguiu identificar quais são os porquês tem essa dívida, se você conseguiu se organizar, você fez um novo cronograma, e aí sim é importante você passar para o quinto passo, que é você definir uma ferramenta de controle orçamentário, tá? Quando a gente fala de ferramenta, se você for procurar na internet, você vai encontrar diversas ferramentas. Vai ter aplicativos, vai ter planilhas de Excel, vai ter programas, vai ter pessoas vendendo consultoria financeira. Mas quando a gente fala de uma ferramenta, até mesmo aquele papel, a sua caderneta, um papel com o tanto que você ganha, o tanto que você gasta, dividir exatamente com aonde está indo todo o seu dinheiro mensal. Você literalmente escrever isso, deixar isso registrado para que você consiga visualizar, tá? Depois que você consegue visualizar, você vai começar a ter um controle do seu orçamento. E é incrível que quando você visualiza todos os seus gastos, você vai identificar que muitas das coisas aonde está indo embora o seu dinheiro não são coisas essenciais. Muitas vezes são coisas frugais, ou às vezes um desejo momentâneo, né? E aí é onde isso vai comendo o meu orçamento familiar, e que muitas das vezes eu não consigo, por exemplo, ter uma reserva de emergência, ou que muitas vezes eu não consigo quitar todas as minhas dívidas naquele mês, tá? E não vale, tá? Eu queria falar para vocês que não vale ter aquela desculpa que fala, eu tenho todas as informações na minha cabeça, eu sei exatamente tudo que eu gasto, onde vai meu dinheiro, tá? Isso é uma ferramenta que vai levar o seu orçamento para o fracasso. Então, assim, importantíssimo definir qual é o seu planejamento, saber quais são os seus objetivos, tá? Logo em seguida, definir, você vai saber aquilo que é essencial. E você vai conseguir chegar nesse tópico 3 quando você chegar nesse quinto. Quando você tiver tudo escritinho sobre tudo que você gasta, você vai dizer, poxa vida, isso aqui eu poderia economizar. Poxa vida, isso daqui realmente é essencial. Poxa, isso daqui dá para eu cortar. E você só consegue fazer isso se o seu orçamento
tiver uma ferramenta de controle, tá? E depois que você fez todo o seu controle financeiro, você conseguiu planejar o seu orçamento familiar, é importante que você tenha muito claro em sua mente qual é a origem da sua renda. Tá? Quando a gente fala de origem de renda, isso é um ponto importantíssimo. Eu preciso saber exatamente o tanto de dinheiro que eu tenho disponível para minha família durante aquele mês. E quando eu falo de saber a origem da renda, eu estou falando daquilo que realmente é meu, tá? Desculpa, quando eu falo meu, eu falo da nossa família, tá? Porque, assim, muitas vezes nos enganamos, tá? Quando achamos que limite de cartão de crédito faz parte da minha renda, porque não faz, irmãs, tá? Quando eu vejo lá no extrato, por exemplo, da minha conta bancária, que o banco disponibiliza um limite, aquele limite não faz parte da sua renda, tá? Quando eu olho lá no meu cheque, por exemplo, ou quando eu vejo que eu tenho disponíveis limites para financiamento, então tudo isso não faz parte da sua renda mensal. A renda mensal é aquilo que todo mês entra no caixa da sua família, tá? Por exemplo, aqui no meu caso, a renda mensal é aquilo que vem do meu trabalho e do trabalho da minha esposa. Literalmente, aquilo que nós recebemos de pagamento, tá? Não entra nada, ou se eu tenho dinheiro que eu posso emprestar com familiares, isso não faz parte do que é a sua renda. Então, depois que vocês conseguirem identificar o que realmente vocês têm de dinheiro que é de vocês estão fazendo um controle desses gastos e conseguiram levantar as dívidas de vocês conseguiram desenhar todo o planejamento financeiro de vocês. Depois, logo em seguida que vocês têm esse planejamento financeiro planejado, é interessante que dentro desse planejamento vocês tenham uma parte muito importante falando a respeito dessa reserva de emergência. Quando a gente fala de uma reserva de emergência, isso é um ponto que o Senhor ele tem nos ensinado há muito tempo atrás. Tá? Esse é um ponto que é falado muito no meio corporativo. As empresas precisam ter um fluxo de caixa, eles vão ter reserva para médio e longo prazo. As famílias precisam também ter uma reserva de emergência. Tá? E muitas vezes as pessoas me perguntam, Thiago, qual que é o tanto que eu tenho que ter de uma reserva de emergência? A reserva de emergência ideal é quando eu tenho uma quantia de dinheiro guardada que ela vai conseguir suprir todas as necessidades essenciais da minha família por um prazo de 12 meses, tá? Então, assim, vamos imaginar, se o meu gasto mensal da minha família é 12 mil reais, desculpa, 2 mil reais por mês. E então, o que eu preciso ter de reserva financeira, que seria o ideal, eu preciso ter 24 mil reais guardado, tá? E como que eu monto essa reserva financeira? Então, se você já tem essa reserva financeira, excelente. Mas a reserva financeira é algo que você começa a fazer dentro do seu planejamento financeiro, tá? Então, assim, eu fiz o meu planejamento, eu fiz o tanto que eu ganho, eu fiz o tanto que eu estou gastando. E dentro das minhas responsabilidades, das minhas dívidas, eu preciso decidir qual vai ser a parcela da minha renda que eu vou separar para essa reserva de emergência, tá? Ela deve ter o tamanho adequado, foi como eu falei, de um ano, mas isso você não consegue do dia para a noite. Né? Então, assim, você precisa definir qual que é a parcela que você vai ter. Então, por exemplo, eu tenho lá dentro do meu orçamento gastos com alimento, gastos com moradia, gastos com transporte, e eu preciso saber que eu tenho um gasto da minha reserva emergencial, tá? E, então, assim, se você não tem uma reserva de emergência hoje, essa deve ser a sua prioridade, então, irmã, tá? Prioridade número 1, tá? Tão logo você consiga equacionar a sua situação de endividamento, conseguiu colocar os seus gastos sob controle, o próximo passo, um dos passos mais importantes que eu diria, é você formar essa reserva de emergência. E quando fala de uma reserva de emergência, nós estamos falando de um dinheiro que eu tenho que visualizar que eu não vou estar utilizando ele. É como eu digo, é uma reserva de emergência, tá? Depois que eu conseguir montar essa reserva de emergência, aí sim eu passo para um próximo passo. Eu preciso definir qual que é a política pessoal da nossa família com relação aos nossos investimentos, tá? Então, assim, pelo fato de eu trabalhar com investimentos, muitas pessoas me procuram, amigos, parentes, falam, qual que é o melhor investimento que eu tenho? Quando a gente fala de investimento, ele é um assunto um pouco mais complexo, porque ele depende muito de quais são os objetivos que você tem com o dinheiro que você quer guardar, tá?
Então, assim, quando eu falo de investimento, eu não estou falando da minha reserva de emergência. Eu preciso colocar ela num lugar onde renda um pouquinho todo mês, mas que eu não tenha risco de perder aquele dinheiro. E depois que eu conseguir guardar um pouco mais de dinheiro, aí sim eu vou pensar numa política de investimento. Porque eu tenho investimentos num perfil mais conservador, eu tenho investimento prazo, médio prazo, longo prazo. Mas quando chega nisso aí e o negócio se torna um pouco mais complexo, é muito importante vocês pedirem a ajuda de uma pessoa, né, que entenda um pouco mais. Eu me coloco à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a investimento, vai ser um prazer ajudá-los. Mas é uma parte importantíssima, tá? Porque quando a gente fala de investimento, a gente não pensa só no nosso futuro, a gente pensa principalmente no futuro da próxima geração que faz parte da nossa família, tá? Então, investimento entra previdência, entra aposentadoria, entra muitas outras coisas. E depois disso, o planejamento financeiro, ele não é algo, como eu disse lá em cima, né? Ele é um processo. E todos os processos, eles precisam passar por uma revisão periódica, tá? Quando eu falo revisão periódica, precisa ser visitado com muita frequência. Porque as prioridades das famílias, elas mudam mediante os tempos. Ela muda mediante diversas circunstâncias. A idade dos seus filhos, a situação financeira que vocês estão se encontrando, às vezes a situação de saúde causa algumas mudanças também na questão do planejamento financeiro. Então, essa revisão periódica ela é extremamente importante, tá? E falando de planejamento financeiro, com a igreja não é diferente, tá? O presidente Monson, ele falou em abril sobre esse ponto, tá? Abril de 92. Ele disse na Lia Rona assim, ó, recomendamos insistentemente a todos os santos dos últimos dias que sejam prudentes no planejamento financeiro, sejam moderados nos gastos, evitem dívidas excessivas ou desnecessárias. Os assuntos financeiros da igreja são administrados dessa forma, pois nós estamos concisos de que o dízimo e as outras contribuições foram ganhos com sacrifício, que eles são sagrados. E eu queria falar com vocês com relação à natureza sagrada de um orçamento familiar. Quando a gente fala de orçamento familiar, nós falamos de dinheiro, e esse dinheiro ele despende de nosso tempo, tá? E tempo é algo sagrado, tá? Então, muitas vezes eu deixo de estar com a minha família para poder buscar o sustento. É a realidade de todas as pessoas, preciso trabalhar para conseguir isso. E quando eu faço um orçamento familiar bem estruturado, eu dou valor naquilo que é sagrado. O dinheiro que você ganha é um dinheiro sagrado, tá? Porque ele vai suprir as necessidades básicas de sua família. Assim como o presidente Monson disse, ele sabe que o dinheiro que nós pagamos de nossos dízimos, de nossas ofertas, vem de um sacrifício, tá? E hoje, mais do que nunca, o sacrifício do nosso tempo é um sacrifício muito grande. E eu queria compartilhar com vocês o quanto Deus, ele abençoa as pessoas com relação ao planejamento financeiro. Não diferente de cada um de vocês, quando nos casamos, eu e minha esposa tivemos aí várias dificuldades financeiras, mas ela sempre muito sábia me ajudou a organizar esse planejamento financeiro. E em um determinado tempo de nossa vida, os meus pais, eles moram em Marília, eles não moram aqui em São Carlos. E lá em Marília teve uma tempestade muito forte, e a casa dos meus pais foi toda destelhada. E a princípio não existia recurso por parte deles para poder fazer isso. Tá? Mas graças às bênçãos de uma reserva financeira que nós tínhamos, nós conseguimos ajudar os meus pais naquela época a poder refazer o telhado, poder organizar a questão da casa dele, para que eles pudessem ter o básico para poder sobreviver. E, irmãos, eu me senti muito, muito feliz em poder fazer isso. Sabe, foi todo o sacrifício que nós fizemos em juntar aquela reserva de emergência, e para uma emergência nós pudemos ajudar as pessoas. Né? E quando uma família ela está financeiramente bem planejada, ela tem a sua reserva de emergência, ela sabe controlar os seus gastos, ela tem uma vida com aquilo que é necessário, o Senhor consegue utilizar aquelas pessoas como instrumento na mão de Deus para poder abençoar outras pessoas. Tá? É impossível encher um copo com uma jarra vazia. Tá? Então, assim, a partir do momento que nós estamos planejando, o nosso orçamento está redondinho, eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho os meus gastos muito bem concentrados, eu vivo com aquilo que eu preciso, e aí sim eu consigo ser cada vez mais instrumento na mão de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, tanto de nossos familiares, de nossos amigos,
consigo contribuir de uma maneira mais significativa na igreja, enfim, é uma das grandes bênçãos que Deus ele traz para nossa rotina. Então, assim, hoje a gente falou de dinheiro, nós falamos de trabalho, de despesa, mas tudo isso são assuntos sagrados. E quando nós fazemos da maneira do Senhor, Deus ele promete nos ajudar. Aí eu presto meu testemunho, que esse é um princípio de fé, e Deus com certeza abençoa os seus filhos quando eles realmente fazem sacrifício, tá? Quando a gente fala de um planejamento financeiro ou de um orçamento, a gente está falando de sacrifícios, tá? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Espero que eu possa ajudá-los. E se tiverem qualquer dúvida, eu vou ficar sempre à disposição.